Ok, Giovanni. Então, depois da sua interrupção no início da sua carreira, em que você foi trabalhar na Caixa Econômica, como é que aconteceu o retorno? Como é que você conseguiu sair desse emprego, dessa vida no qual você tinha um apoio familiar, para voltar para esse terreno das artes, né? Esse terreno tão difícil? Assim, eu morava só com meus irmãos, né? Perdi minha mãe por 4 anos, meu pai deixou eu para morar com meus irmãos mesmo. Então, mas assim, quando eu decidi isso, aí meus irmãos me apoiaram, certo? Não foram contra, acho que eles, tipo assim, esses caras se ferrar, ele vai ver comigo, mas eles apoiaram minha decisão, aceitaram, né? E aí bom, vou lá no Benz, né? Só que antes de ir lá no Benz eu vou levar alguma coisa, né? Porque passar 2 anos sem desenhar, vou desenhar alguma coisa para ter alguma coisa para mostrar para ele, né? E aí, se tem uma coisa que desenhista odeia, acho que todo mundo, é quando algum estudante, algum artista iniciante chega na casa dele sem desenho, sem nada para mostrar. Porque nós, assim, quanto mais experiente você vai ficando, você vê pessoa nova assim começando, você quer ver o material, você quer ver, entendeu? Vocês produzem e tal. É um prazer, assim, a gente ver, né? Ninguém nessa área contrata ninguém pela simpatia, né? Por mais gente boa que o cara seja, você tem que desenhar alguma coisa. E aí, cara, aí o que é que você produziu? Pinaps, páginas? Não, páginas. 2 páginas, uma sequência lá, 2 páginas. Caprichei, né? Tinha muitos defeitos de anatomia e tal, mas pelo menos o acabamento eu deixei no capricho, né? E aí levei lá, contei a situação, disse que queria voltar. E assim, resumindo, aí eu voltei a trabalhar com ele, quando ele precisava, produzindo amostras, produzindo material. E uma coisa boa. Você considera que foi um ato de coragem mesmo, você ter largado seu emprego para tentar voltar, ou foi circunstancial? Foi uma necessidade artística mesmo? Que é que... foi pessoal. Uma necessidade pessoal, porque, assim, para contar a história, enquanto eu trabalhava na Caixa, eu já tinha 17 anos, eu estava completando 18, aí eu comecei a farrear muito, né? Para tirar aquele estresse da semana. Não é uma desculpa, né? Mas, bom, eu acabei usando como tal, de responsabilidade, mas é tanto que quando eu saí da Caixa, eu parei das minhas farras, voltei a me aquietar. E foi pessoal, aí voltei, né, a trabalhar com ele, fazendo amostra, e o legal que aconteceu nessa época foi que a descoberta por lá, né, e por aqui também, é a questão das vendas de arte no eBay. Você faz uma ilustração, você faz um pin-up, você vende no eBay, seu original, e é um bom trocado. Então quando eu comecei a receber algum dinheiro, tanto como trabalho como assistente, quanto vendendo essas artes, aí em casa ficava mais tranquilo, né, tá recebendo algum dinheiro, né. Então, aí em 2003, no final de 2003, eu peguei meu primeiro trabalho profissional, né, e foi na Ava Press. Consegui esse trabalho, fiz 2 histórias de 10 páginas, depois eles, não, vamos assinar um contrato, eu assinei um contrato de 1 ano, aí passei 2005 todo trabalhando para essa editora, fiz algumas poucas edições. Esse contrato foi com a Avatar ou foi com o teu agente? Foi com a Avatar. Foi através de agência? Através de agência. Conta própria? Aqui em Fortaleza tem o Estúdio 3, né? Que era o Marcos e o Antônio Martins. Foi através dele, depois separaram, depois ficou só o Marcos e foi através deles que eu consegui esse contrato, né? Passei 1 ano trabalhando. Quando foi em 2006, 2005, final de 2005 acabou meu contrato. Aí em 2006, mano, não tinha nada. Tipo, não tinha trabalho, só arte pra venda, né? Aí já é uma grana. E aí eu fazia teste, não conseguia, meu desenho estava muito ruim. Sério, não tinha uma consistência, não tinha um estilo próprio, né, e tal. Aí eu penso, cara, procura um artista para você se inspirar. E eu não teimosia não, fazendo tudo do meu jeito. E ele, cara, procura um artista para você se inspirar. E eu fazendo do meu jeito, e não consegui nada. Aí eu não sei se foi, eu não lembro se foi em 2006 ou foi em 2007, cara. Então vai ficar, mas foi em 2006, né. Aí como eu vi que não estava conseguindo nada do meu jeito, eu cheguei para ele e disse, não, cara, eu tenho uma conversa com você, eu não estou conseguindo, já tentei alguns estilos, já tentei alguma coisa e tal, o que você disser para eu fazer, eu faço. Aí ele disse
disse as palavras mágicas. Ele disse, não, é o seguinte, você tem um problema sério de anatomia, estrutura, enfim, serve para quase nada. Não, mas o cenário era um pouco mais caprichoso. Mas aí eu copiei o Marco Silvestre. As palavras que mudaram a minha vida, né? Ah, tá certo. Peguei um monte de revista e aí baixei o pau, acho, da Marco Silvestre. E aí em um mês e meio eu já tinha uma base. Outro cara que eu gostava muito era o Madureira, então eu associei, né? Eu esboço como Silvestre, defino com um traço mais puxado com Madureira, sem estilizar, né, o desenho. Aí eu disse, olha, combinação perfeita, né? E aí eu comecei a conseguir trabalho pequeno ainda, despertou algum interesse de outras editoras, de médio porte, por exemplo, a Dynamite. E aí, nessa época o Advent tinha um estúdio, mas era só um grupo de artistas, não era o estúdio que é agora, que é escola, que é agenciamento, né? E aí eu estava nesse estúdio, mas aí eu decidi ir para casa, né? Era mais confortável e também queria estudar outras coisas. Enfim, consegui um trabalho com a Dynamite, que foi, na época, o meu agente era o Marcos, mas ele começou a trabalhar para a Glass House, e na época o gerente era o Vitor Ishimura. E gente finíssima, me ajudou muito, porque trabalhando em casa eu passei por uma crise pessoal muito grande, profissional e pessoal, e ele me ajudou muito. Ele me reergueu nessa parte, aliás, não deixou eu cair. E, bom, esse trabalho para Dynamite foi o seguinte, foi duas histórias da Red Sonja, de 10 páginas cada. Na verdade era uma coletânea que tinha 10 páginas, a história de 10 páginas da Red Sonja. Número 4 e número 5, foi os que eu desenhei. E fiz duas edições da Witchblade, de uma minissérie de 4, né? O artista sofreu um acidente e eu fui substituir ele, fiz as duas últimas edições. E aí, isso em 2007 já, né? Cara, eu pulei um pouco o tempo, porque eu posso voltar no tempo aqui, deixa eu usar a máquina no tempo. Em 2006, eu esqueci de onde, minha memória é péssima, né? Em 2006 eu consegui um trabalho, que foi justamente dessa mudança de estilo, né? Com uma empresa de games chamada Maxon Games, certo? Eles iam lançar um jogo, né, chamado Demons of Mercy, e eles queriam produzir uma minissérie de quadrinhos para divulgar o jogo. E essa minissérie era através da Marvel, publicada. A Marvel queria outros artistas, mas quem me pagava era a empresa de games, então eles me contrataram, né? Aí eu fiz 6 páginas, aí no prazo eles ficaram tão felizes que aí veio a minha primeira frustração na minha carreira, né? Eles ficaram felizes porque eu entreguei 6 páginas de qualidade e eles disseram, olha, eu quero você em San Diego. Aí isso um mês antes da convenção, quer dizer, um pouco mais de um mês, né? Aí eles pagaram tudo para eu ir para Recife, tentar tirar o visto, né? Conseguir o visto. Eles iam pagar a viagem e tudo mais, só que eu não consegui tirar o visto de jeito nenhum. Os caras tinha carta de recomendação, tinha itinerário de viagem, tinha tudo, mas aí eu não consegui. Os caras negaram mesmo. E aí eu voltei triste para casa, né? Essa empresa, aí eu fiz uma edição, recebi, e fiz a segunda edição e não recebi, né? A empresa faliu e foi cancelado o título. Aí eu volto para a Dynamite. Só para esclarecer para o pessoal, a San Diego Comic Con, uma das maiores, se não a maior convenção de quadrinhos do mundo.